Fala comigo. Pessoal, agora a gente vai definir aqui onde que a gente vai salvar o nosso arquivo, né? E para isso, eu vou criar um método perf, um getPerf, alguma coisa assim. E para este método, preciso do nome do arquivo, né? E o local que eu quero persistir ele. O método fica exatamente assim. Então, database perf, estou usando um helper com o file name. File name, a gente tem ele aqui. E dessa forma a gente já tem aqui o local que o arquivo vai ser salvo. É que tem um erro aqui. Isso aqui. E verificar se esse arquivo já existe, a gente pode ir pelo próprio caminho dele, né? Verificar se aqui já existe um arquivo igual a esse. Porém, pode ser que tenha uma migration com outro nome, porque a data é diferente, né? Naquele formato nosso de data aqui. Mas o nome da classe, né, seja exatamente o mesmo, né? Esse nome aqui seja exatamente o mesmo. Então, uma forma da gente verificar se já existe, né? Eu vou criar um método falando que esse cara já existe e ele só vai retornar true ou false. Para esse método aqui funcionar, o que eu posso fazer? Eu posso pegar todos os arquivos dentro da pasta migration, carregar eles e verificar se a minha classe já existe. Né? Se a classe que eu estou tentando definir, se ela já está lá. E para isso eu vou precisar do file system, para conseguir ler todos os arquivos de um diretório. Grid, file system. E vou definir aqui. Pode ser protected mesmo. Que eu vou chamar o parent. E meu file system. Aqui, pessoal, essa injeção de dependência, né? O próprio Laravel já faz instância desse cara aqui pra gente, né? E agora com o meu file system, eu consigo pegar todos os arquivos. Vou usar esse método e passar para ele database path migrations. Ele vai pegar aqui para uma expressão regular, né? Então tudo que tiver dentro de database migrations com extensão PHP, pego ele, faço um for each, file, e agora eu preciso novamente do meu this file system para fazer um require nesse arquivo. Incluir ele uma vez só. E agora eu preciso saber e após incluir todos os arquivos da pasta migrations, né, da aplicação, né, que utiliza esse pacote, eu preciso saber agora se class name, né, se ele já existe. Então é isso aqui. E podemos simplesmente chamar ele aqui, verificando se ele já existe ou não. Né? Se esse cara já existe, né, a gente precisa tomar alguma ação, né, dar um retorno aqui e imprimir alguma mensagem, né?
Então, acho que tem um worm aqui. Existe migration com o mesmo nome de classe. Então, é essa a ideia. Se ele já existe, eu preciso tomar alguma ação aqui e, por fim, continuar. Acho que até... Então, eu posso passar esse cara para baixo, né? Se eu cheguei aqui, eu quero saber o path e, por fim, agora eu vou gerar de fato o meu arquivo, né? E para gerar eu preciso do path. Eu vou criar um método generate, que é o principal método aqui, provavelmente. Generate, compile tudo, alguma coisa assim. Eu não sei se eu vou usar esse path mais vezes. Vou deixar assim por enquanto. Vou criar ele aqui, ó. Vou criar ele como método público. Isso mesmo, vou criar ele como método público. E desse generate, né, a gente tem que verificar se o diretório do meu path existe, né? E fazer toda... Eu preciso criar diretório, se não existir. Fazer todo o replace. Os replaces, né? Em uma dada estrutura, né? Que eu vou chamar de stub. E persistir, salvar o arquivo. Então, o primeiro aqui tá bem simples, eu vou criar um método make directory. Por enquanto eu não vou passar aquele path. E como a gente já tem vou colocar logo abaixo aqui. A gente já tem o file system, eu vou utilizar ele outra vez para verificar se já existe um diretório com DNAME equivalente ao do meu path. Se não existe, eu vou criar esse diretório. Se já existir, não preciso fazer nada. O DNAME path, vou passar aqui a permissão dele. 5 e recursivo ou não, para ele criar se os outros diretórios também não existirem. O tech está bem tranquilo. Agora eu preciso fazer o replace do stub e salvar esse arquivo. O replace aqui é a parte principal e a parte de salvar o arquivo eu posso usar o file system também. Put. Vou salvar no meu path. A string, né? O stub que eu tiver aqui, né? Replaceado, né? Replaced. Vocês marcam uma coisa assim. Então aqui eu não precisei. Faço a verificação, share o arquivo. E agora eu preciso fazer
esse ponto aqui que é o principal, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de ter um stub dentro da pasta Database Migrations. Deixar a organização igual a do Laravel. E vou ter um arquivo aqui, migration php stub. Então, o arquivo é praticamente isso. Eu preciso dar um replace aqui no class name. E num esquema up. E aqui um table name. Deixa um pouco de lado esse esquema up aqui. Vamos gerar um arquivo. Aqui dentro de storage eu vou criar testes. Database. Migration. Create post table. Vamos supor que seja isso. Copiar meu estudo inteiro lá e fazer o meu replace na munheca aqui. Então, o class name aqui, a gente já sabe, vai ser create posts. Aí. O esquema up é o cara que a gente pulou, né? Vamos fazer a parte mais simples. E o table name aqui vai ser posts. Então, vou deixar esse cara sem replace mesmo. Vamos deixar ele aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é só fazer esses dois replaces aqui, neste arquivo. Para isso eu vou criar um método aqui, compiling stub. Ele vai retornar uma string que vai ser salva como arquivo. Eu vou tornar esse método também público. Eu vou querer acessar ele de fora dessa classe. Só esse cara aqui em específico. Então, para poder fazer esse... Primeira coisa, a gente tem que pegar o stub, obviamente, e dar um get, né, no stub, vim dando os replaces nele. E eu quero aqui agora, na verdade, é o stub path do stub. Vou passar ele aqui na munheca. Estou neste diretório, então eu vou voltar um diretório para cair aqui no stub. Que isso? Stubs. Voltei 1, voltei 2, né, por causa da SRC. Caim, stubs, database, migrations, migration.php.stub. Então esse aqui é o meu conteúdo. O conteúdo do meu arquivo é esse. E é nele que eu vou aplicar os replaces. Então, o string replace mesmo eu consigo fazer algumas alterações aqui. Então, eu sei que o meu content, posso trocar o table name por this table name.
no próprio content. E o class name também eu troco aqui no content e dou um return. Tô colocando separado assim, mas eu poderia fazer tudo uma única vez, né? Poderia vir aqui, criar aqui um array. E passar aqui também um array. Por hora é só o que eu preciso. Vamos quebrar esses parâmetros aqui. Então, vou trocar table name por table name, class name por class name. E agora, para a gente testar, né, que se esses replays funcionaram, nos nossos testes, vou criar um novo teste que vai verificar se o stub foi compilado, né? Stub migration. Pode ser sim. Vou anotar ele aqui como teste. Agora a gente vai precisar de um pouco de arte aqui. Eu preciso pegar o comando para acessar os métodos públicos dele. Então eu vou utilizar o dzap, né, para chamar o comando make. Então, com o dzap eu fiz um make, eu tenho aqui um make comment. Vou criar aqui uma rede de parâmetros, né, input, de parâmetros para o meu input, que vai ser exatamente esse cara aqui. Que eu posso chamar de posts apenas. Post e tenho também o nome do comando. Ok. Agora eu vou tornar isso em um input. Eu vou fazer o set input no comando. Bom, com isso, né, eu já consigo verificar se o conteúdo do arquivo, se o conteúdo do arquivo dentro da pasta storage testes, database, migrations, create posts. Mas eu posso até encurtar isso aqui, não vai ser um problema não. Então eu quero saber se esse conteúdo desse arquivo aqui é igual ao meu compile stub. Então essa é a ideia aqui. Articles, faltou alguma coisa aqui. Falta fechar os artigos. Vamos primeiro ver o conteúdo desse arquivo. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui, se ele chegou aqui numa boa. Né? Agora aqui está verificando o arquivo compilado. Stub, database, migration PHP, stubs, database, migration.
Mas na linha 55 do comando. Tá certo, eu não passei aqui um dia, né? Agora sim. Beleza, então ele trocou, né, o class name aqui, certo? Era o que a gente estava esperando. E trocou aqui também o post. Então, toda a ideia, né, por trás desse gerador de comandos é isso. Eu tenho um arquivo de modelo e esse arquivo de modelo eu faço um monte de replaces nele. No próximo vídeo a gente vê como fazer esse schema up. No pacote lá da Migration Extended ele usa um Syntax Builder para fazer isso e a gente vai copiar a mesma ideia deles. Fazer exatamente igual. Copiado mesmo. E esse é o nosso teste. A gente consegue verificar agora se o conteúdo é o que a gente espera. Beleza, passando todos os nossos testes. Não são testes bem simples, né? Mas que vai a gente garantir que os arquivos são iguais, né? Que o resultado final é o mesmo. O primeiro teste já está falhando aqui. Ah, tá certo. Eu acho que eu sei o que é isso. Acho que ele não está criando de novo o arquivo, né? Porque a gente está verificando agora se o diretório existe. Então tem que achar aqui o orquestra, testbank, core, Laravel, migrations. Hum, achei que era isso. Ele estava criando aqui, mas pelo visto não. Ah, tá aqui, ó. Database, migrations. Criou sim, dois arquivos. Então no teste eu vou ter que remover esse cara depois. Tem aqui o file name. Pode remover ele aqui. Tipo um teardown do nosso teste. Vamos fazer isso para concluir. Pode usar um método, um link do PHP. É isso. E aí a gente vai passar aqui o path, né, da onde que a gente está criando esses arquivos. Então, esse endereço aqui. Isso vai resolver para a gente. O arquivo foi gerado com o mesmo nome, que ele está falando que não foi impresso. Vamos ver se esse problema esteja aqui. Nosso link aqui provavelmente não funcionou. É um problema aqui de milissegundo, né? Acabei de ver aqui o problema. 21, 26.
Create my posts table. Que era para ter feito exatamente igual. Não, DD nele aqui. Create posts. Create my posts. Ai, ai, eu sei o que é. Bom, eu mudei meu teste, né? Para my posts aqui em vez de posts. Esse era o problema. Ok, passando. E os arquivos sendo removidos aqui, já não estão mais aparecendo com esse link aqui. Então é isso. No próximo vídeo a gente vê como trabalhar com Syntax Builder, para que a gente consiga preencher aqui utilizando a opção esquema do comando. Então é isso aí, pessoal. Um abraço.